E o que é que a Margarida gostaria de ver esclarecido? Porque há um ministro do governo que considera que há espionagem política, porque isso parece-nos que configura uma pressão inadmissível sobre o processo da justiça. Aliás, parece-me tão evidente que até esta unanimidade na crítica que se faz ao ministro é reveladora disso mesmo. Agora, sobre este caso, eu gostaria de dizer uma coisa. Claro que sobre a decisão do Sr. Procurador-Geral da República, é uma questão que eu creio que ninguém está em condições de dar opinião, de dizer se foi bem, se foi mal, porque é uma coisa que está reservada, ele é que sabe, é ele que lhe compete saber, e portanto sobre isso ninguém está em condições de avaliar. Agora, do ponto de vista político, há coisas que sim, que estamos todos em condições de avaliar. Uma que é esta situação, não só do Ministro Vieira da Silva, que irá à Assembleia da República explicar, e parece-me que é grave não só ter parecido que era um descuido e depois ter havido, como aliás o Marcos Pestrelo também tentou aqui, ter havido um conjunto de quadros do PS e do Governo a tentar explicar, a interpretar, mas o Ministro entendeu que devia reiterar, era exatamente isso que queria dizer. Há esse aspecto. Há a questão de o Primeiro-Ministro continuar, apesar desta nebulosa toda que existe em torno deste caso, continuar sem se pronunciar. E há aqui um outro elemento que eu queria somar, que é o facto do Dr. Artur Penedos ter sido, só por decisão da Justiça, suspenso. É que foi afastado. Sim, justifica, porque há toda esta nebulosa que tem sido colocada na opinião pública durante estas últimas semanas sobre o que disse ou não, se o que disse nas escutas, se o que está contido nas escutas é contraditório ou não com o que disse na Assembleia da República aqui há meses, sobre um caso gravíssimo de controle de um órgão de comunicação social e de uma compra de um órgão de comunicação social e, portanto, era de toda a utilidade para se resolver este caso que esclarecesse. Muito bem, muito bem. Duas coisas aqui diferentes. Uma que é o presidente da REN porque o governo assim decide, porque é o acionista maioritário. E, portanto, já há muitas semanas que o governo podia ter tirado as ilações políticas deste caso. Agora, eu acho que é uma vergonha para o governo ser obrigado por um juiz a suspender as funções do presidente da REN. E queria acrescentar um outro elemento. É que, além disto, foi-se sabendo, entretanto, foi publicado, não foi desmentido, foi publicado na comunicação social, que o presidente da REN, que está obrigado, tal como os eleitos, a entregar a declaração de rendimentos ao Tribunal Constitucional todos os anos, que creio que há 10 anos que não entregava a sua declaração de rendimentos. E, portanto, é uma coisa, tem tudo a ver. E, portanto, é uma obrigação constitucional, uma obrigação legal do Presidente da REN fazer com absoluta transparência a sua declaração de rendimentos. Não o fazer há 10 anos é uma coisa inadmissível para um gestor público. Agora, eu queria ainda pegar uma coisa, é que esta capacidade que o Marcos Pestrelo aqui revelou, que não é única, não é exclusiva do Marcos, é até bastante característica do PS, que é a capacidade de dizer um segundo antes uma coisa e num segundo a seguir exatamente o oposto, que é o Sr. Ministro Vieira da Silva, afinal não estava a falar da justiça, estava a falar de uma interpretação qualquer, que é uma coisa um bocadinho assim complexa e o Freire deve explicar. Mas quer dizer, no fundo, o que o Ministro Vieira da Silva estava a dizer era que alguém na justiça, das duas uma, ou espia por sua decisão, ou a soldo de alguém anda a espiar o Primeiro-Ministro. Ora, se isto não é gravíssimo, intolerável, condicionar a justiça, eu não sei o que é. Para depois, um segundo depois, o Marcos dizer que é preciso ter confiança na justiça. E, portanto, isto é uma coisa, é uma contradição que, de facto, enfim, não é propriamente da maior honestidade intelectual. Não queria... Sim, manter o atual sistema fiscal não é uma boa notícia, porque o sistema fiscal que existe atualmente é injusto. E eu dava um exemplo que se calhar é o mais claro de todos. A banca no nosso país paga em média 13% de IRC, quando qualquer comerciante, qualquer pequeno industrial paga 25%. E, portanto, este sistema não é justo. Uma das formas de combater o déficit não é só esta de cortar nas despesas, como diz o Marcos Pestrelo, tem o outro lado, que é aumentar a receita. E, portanto, isto dos impostos importava era ver o quê?
o que é para aumentar e o que é para baixar. O PCP tem um conjunto de propostas, que agora é evidente que não há tempo, que estamos a acabar, falaremos na altura da discussão do Orçamento de Estado, mas o sentido geral tem que ser baixar os impostos, baixar o nível dos impostos às pequenas empresas, baixar a quem trabalha e pôr a banca a pagar no mínimo 20% de impostos. Marco António, há